Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa aqui no Gente em Destaque com o Adriano Joia. Bom, Adriano, agora falando um pouco sobre a sua família, né? Você tem 2 filhos, um casal, né? Uhum. E um dos seus filhos, o Felipe, tem um transtorno de aspecto autista, né? Como é que foi para você primeiro receber a notícia? Como é que você percebeu nele um determinado tipo de comportamento? Até para os pais que tem muita dúvida ainda sobre isso. Lógico que hoje a notícia é muito mais alastrada, né? Muito mais propagada. Mas como é que foi para você isso? Você e a sua esposa, né? Tá. Então, o Felipe, até então, né, a parte bebê mesmo, tranquilo, a gente não observava nenhum comportamento ali. Chega um certo momento que ele começa a ter pouca interação no olhar, ele chega a ficar muito mais estático, menos dinâmico ali nas atividades, e ao mesmo tempo, que é uma característica, mas não sempre acompanhando os autistas, né, pelo que eu observei em algumas literaturas, e detalhe, tá, em algum momento eu vou trazer a questão do autismo, mas eu não sou especialista na área, eu estou me especializando em Felipe, isso que eu sempre trago ali. Então, a curva cefálica, né, do gráfico de acompanhamento, a carteirinha de vacinação, estava sempre um pouco a mais. Em alguns autistas é um pouco de característica, até pela falta de uma poda neural, lá, que aí eu não vou entrar nesse detalhe técnico ali. Então, o pediatra fazendo recomendação, vamos procurar um neuro para ver como é que está, né? Fez alguns exames, voltou tudo, aí acompanhando de novo, e aí a ausência da fala, essa interação, né? E a gente foi de novo, né, no pediatra para pedir uma guia, né, de uma fono, talvez, para conduzir, para entender um pouco melhor, isso com 1 ano e pouquinho ainda, né, beirando os 2 anos. E aí ele recomendou, tá bom, mas ainda está um pouquinho fora, mas não se preocupe, sinais é tudo bacana aqui, mas vamos passar no neuro de novo. Aí a gente fez ressonância, né, tomografia, alguns outros exames, e aí o neuro falou, clinicamente ele não tem nada. E eu estava lendo algumas coisas também, né, e aí, puxa, eu perguntei para ele, pode ser autista? Aí o neuro falou, pode ser, mas também não pode ser. Mas como não seria eu a cadeira aqui, né, ocupando a cadeira, para diagnosticar, vamos recomendar um psicólogo, um psiquiatra, para dar uma olhada. A gente foi, né, conseguimos uma profissional em Taubaté na época, pelo convênio, e ela deu um transtorno global de desenvolvimento, né? Também com traços ligados ao autismo, mas não fechando o diagnóstico. Mas, né, o que é o primordial, recomendando já terapias. Então, acho que para estímulos. Então, a terapia ocupacional, aí a gente foi atrás de fora, e nessas trocas a gente consegue um contato de uma psicóloga, né, a doutora Maria Elisa, ela reside em Pirassununga, um conhecimento muito vasto no assunto, 2 irmãos autistas, e aí ela teria um atendimento em São José. A gente conseguiu uma agenda, e aí é onde veio o diagnóstico, com 2 anos e 3 meses. E aí correr atrás realmente. Mas, né, por exemplo, receber aí oficialmente o diagnóstico. Um baque. É um baque, assim, para todo mundo, mas a mãe é muito mais forte. Para a mãe. Tanto é que a minha esposa, no primeiro momento, eu achei que ela ficou um pouco sem chão ali. E a primeira pergunta, aí ele vai falar? E aí a psicóloga, talvez ainda sem, né, absorver tudo, a psicóloga falou, pode ser que sim, pode ser que não. E ela deu dois exemplos, né, um de uma evolução positiva, né, ali, e uma de uma retração, no caso ali. E aí você não sabe, né, onde você vai, com quem você, né, atua, mas é muito de querer fazer acontecer realmente alguma coisa ali de melhoria. E a partir desse momento você começa a participar de projetos, eu tô lendo aqui arrecadação de recursos para famílias ligadas ao autismo. Conta um pouquinho como é que funcionou a partir daí. Então, nesse momento, eu já estava com uma outra função dentro da empresa, né, ocupando a função aí de desenvolvimento social que eu estou até hoje, né, e com uma demanda muito grande de atividades, né, acho que até eu falei, né, todo o meu aprendizado aí como voluntário serviu como uma porta de entrada, uma grande faculdade, né, hoje meu trabalho é gestão de projetos, relacionamento e tudo isso aí. Então,
o tempo um pouco mais escasso e também, né, esse acompanhamento junto com o Felipe, junto com a esposa, né, a filha ali também. Então eu não conseguia mais desenvolver ações de voluntariado da potência que eu tinha no passado. Mas eu falei, puxa, por que não canalizar todo esse aprendizado que eu tive ao longo da vida por essa causa? Então, algumas aproximações, né, com a APAJAC mesmo, talvez uma de maior, e aí você consegue identificar, e aí essa experiência empática que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né, conversando com as pessoas. Então, algumas mães solos, algumas que o pai largou, a família, né, todo o desafio, falta... Estou dentro de uma empresa, consigo um convênio, né? Nem tudo, né? Algumas coisas também a gente faz no particular, mas às vezes as pessoas com uma condição financeira inferior também, com a dificuldade, vai aumentando ainda mais, né? E vai trocando experiência também com família, né? Tudo Cada um vai contando também. A história, né, do caso e tal. Não, perfeito. É um aprendizado mútuo. Não existe saber mais, existem saberes diferentes, né? Então, como você potencializa isso? E aí, a própria organização, né, passado por situações de dificuldade ali, onde eu falei, poxa, peraí, deixa eu fazer uma movimentação. Onde eu fui ao meu bairro de origem, né, minha comunidade, que eu sempre falo, fizemos uma mobilização ali para um bingo, para arrecadar ações. Aí, puxa, tinha mães que não tem como deixar minha criança. Aí mobilizei voluntários ali, os jovens, para fazer atividades recreativas com a criançada na Associação de Moradores e na sede dos Vicentinos, que ambas são coladas ali, onde a gente fez o bingo. Teve uma arrecadação na época aí, próximo de R$4.000 ali, então foi um diferencial. Teve também a história do café inclusivo, Isso, né? aí sim, já trazendo um pouco de protagonismo, que é fazer uma conversa. O primeiro ano, em 2018, nós fizemos no SESI, e a ideia era uma roda de conversa também, né? Então, alguns pais também, não tinha como deixar criança, mobilizamos o SESI, né? Então o diretor falou, o SESI é para vocês, o que vocês quiserem. O ginásio foi para fazer a interação criançada. Tinha 28 crianças e 32 voluntários. Tinha quase mais do que um para um ali. E, por outro lado, a discussão. Então, ali tive os secretários municipais, a Maria Tereza, secretária de Educação, a Juliane, na época, ocupando a assistência social, né? Vieram secretário adjunto de outros municípios, Santa Branca, tinha uma pessoa de Mogi, e foram 123 pessoas naquele evento. E aí, para discutir, né, pais de autistas, pais de não autistas, então uma troca mesmo. E ali, naquele momento, o dificultador estava sendo educação, a grande conexão. Mas a gente mapeou tudo, né? Usamos tarjetas, quadros, adoro isso, né? Meu dia a dia de trabalho faz isso aí muito. E aí, elaboramos o material, entregamos para eles a devolutiva, sintetizamos tudo aquilo lá. No próximo ano, várias pessoas chegam, final de janeiro, falam, vai ter um café inclusivo? Vai ter, não estava programado. Aí correria para poder fazer. Fizemos na Secretaria de Educação 4 dias, 600 pessoas nos 4 dias, tudo doado. Aí com profissionais, veio gente de Ribeirão Preto para poder fazer todo o trabalho ali, né? São José, Jacareí. Foi muito bacana mesmo. E aí com uma programação mais antecedente para 2020. Já estava estruturado, novamente ia ser no SESI, profissionais, né? Até um colega da área de comunicação, Carlos Abranches, faria um encerramento, falando muito com família, tudo mais ali, né? Mas aí veio a pandemia e a gente interrompeu. Aí 20, 21, 22, sem ações. E esse ano eu falei, poxa, por que não pegar esse aprendizado que eu tive lá fora com o autismo, mais a minha bagagem voluntariar, trazer para dentro da empresa com um programa que a gente tem de diversidade, um programa plural, e trazer essa temática, mas não para falar da questão do que é o autismo, não, mas na sensibilização. E se fosse o seu filho lá do outro lado? Como você está fazendo essa relação? Tem alguns videozinhos de apoio também, e ouvir os colegas pais de autistas, né, mães ali de autistas também, outros não. Puxa, minha filha estuda com autista, eu não sei o que eu tenho que fazer, né? E aí você vai convivendo com essas informações. Então a gente conseguiu em Suzano, em Jacareí. A semana passada eu estava no Maranhão, há um outro tipo de trabalho, o pessoal pediu para aplicar lá também. E a gente encerra essa maratona de forma virtual agora na sexta. A expectativa é que, pelo menos diretamente, a gente vai conseguir atingir um público de 300 a 400 pessoas aí também. Pô, a hora que eu comecei a falar do autismo, você falou que não é um especialista em autismo, você quer ser um especialista em Felipe, né? Isso. E a gente sabe que nesse transtorno, cada degrau que se sobe é importante.
Qual foi a maior vitória do Felipe até hoje que você mais se surpreendeu, que você possa falar pra gente aqui? Na verdade, eu diria que cada degrau é uma cordilheira aí. É um Everest que a gente sobe ali, né? Tá aqui, acho que os amigos não podem. Essa aqui são algumas tatuagens que a gente ganha 12h30 da manhã e por aí vai, né? Eu acho que teve vários momentos assim, sabe? Então, o Felipe poder, de forma natural, pedir alguma coisa para nós. Então, Yakult. Ele pediu Yakult. Ele não falou, eu quero Yakult. Yakult. Então, isso foi, assim, de uma ordem de grandeza pra gente muito grande, assim, sabe? Os desafios são diários, assim, pra gente, né? Eu acho que eu tô ali na linha de frente, a minha esposa muito mais, a Júlia, né, minha filha, até ela fala que ela é irmã do Felipe, né? Mas muito, assim, o contexto externo também, a sociedade, sabe? Então, como que a gente envolve as pessoas? Que ainda 2023 ainda tem um certo preconceito sobre isso, né? E não querer fazer a coisa acontecer, sabe? E isso aí eu falo de âmbito geral. Então, como que... E aí, talvez não trazendo só a questão do Felipe, né? Mas será que você que está ouvindo a gente, eu vou aproveitar, né? Tem algum vizinho autista? Como que é o seu relacionamento com ele ali, né? Como que é... Na sua família, né? Algum tio, algum primo, algum sobrinho? Em relação... Será que a minha irmã, será que o meu primo, o meu tio está precisando de um apoio? Pô, você não quer dar uma saída hoje? Aí eu tento ficar com ele aqui... para ver quanta gente se priva disso, né? Na escola. E tem toda uma legislação. Então, não é ser especializado. A gente não... A questão econômica hoje não consegue ter um especialista para acompanhar cada criança como a legislação pede. Mas é muita observação e tentativas. Essas pessoas hoje ainda não existe, assim, de forma ampla, não estou generalizando, assim, mas... ainda falta um pouco mais dessa empatia, sabe? Se fosse eu daquele outro lado, né? Eu gostaria que fosse a tratativa dessa forma para mim também, né? Então, acho que essas são... Eu mudei até um pouco o roteiro da pergunta sua, mas para aproveitar isso mesmo. Mas os aprendizados dele ali são... E algumas realizações. Então, você, de forma espontânea, você ganhar um beijo do seu filho ali é uma coisa que não é tão comum. Então você valoriza aquilo ali também. Você dá um abraço, eu falo pro Felipe, dá um abraço forte, abraço de amor. Aí ele vem e senta. Então todo dia na hora de dormir, Felipe, papai te ama. Você é o cara mais legal do mundo. Todo dia? Todo dia. Desculpa. Mas é importante, né? Porque é a questão do contato também, né? E a gente falou tanto, na questão de valores no começo da entrevista, como é que os jovens reagiam quando se encaravam de frente com a questão da enchente, por exemplo. E no seu caso, você tem na família esses valores que diariamente são reprogramados, né? A cada vitória do Felipe, como você falou, ele pedir o Yakult natural já é um escalado do Everest, como você falou, né? E o abraço também, porque a gente sabe como é o contato em relação ao autista, né? Eles são muito, né? E por um outro lado, quem não tem essa percepção, às vezes é um mimimi, estava hipervalorizando, né? Se colocando como vítima. Não, tenha do outro lado, né? Durante esse bate-papo que eu estou tendo na empresa, o que eu falo para as pessoas assim, ó, nós, colegas de trabalho ali, de qualquer que seja a área operacional, não é um botãozinho que aperta o joia, 8 horas ele começa e 17 ele para. Essa maquininha joia, ela continua tocando, né? E isso mais pesado para as mães ainda, né? Então imagina se uma mãe tem um momento de crise ali, ou alguém que fez algum ato preconceituoso com o seu filho. Essa mãe indo para um ambiente de trabalho. Essa mãe trabalha numa área de segurança ali. Ela tem que fazer uma liberação de risco de acidente. E ela faz alguma coisa errada e alguém sofre um acidente. Às vezes ela pode ser punida por um ato irregular, mas ninguém viu o que nesse intervalo fora, 8h17, o que ela estava presenciando. Como é que está a segurança psicológica, né? No dia a dia, às vezes, pode ter uma hora, alguém explodir no supermercado. Né? E aí, o moleque teve uma crise, o cara ficou reclamando ali.
Para mim, uma vez, pô, você está na fila correta, e eu confesso, é direito do Felipe, eu uso pouco a fila preferencial, a não ser que tenha até porque eu quero promover mais experimentações para ele. Mas tem dia que eu falo, hoje ele não está legal, eu vou aqui. E já teve um momento que o cara falou, pô, meu amigo, aqui é o preferencial? Você está no lugar certo? Eu falei, eu não estou, mas ele está, ele é autista. Então você tem que ficar justificando ainda algumas coisas. Para cada um afeta de um jeito, né? É isso aí. Mas eu diria que isso enriquece a gente como pessoa. Esses pequenos detalhes ficam gigantescos aí como aprendizado e a gente consegue exercer cada vez mais ainda, né, a questão da empatia. Mas eu tenho certeza que na medida que o Felipe for crescendo, com mais idade, você também com mais idade, esse reconhecimento, né? Se ele hoje já dá esse abraço em você todo dia antes de dormir, né? À medida que os anos forem passando, isso tende só a se aprofundar mais, né? Fica na rotina. Tem uma situação, né? Até assim, vou usar o termo que a profissional falou ontem, né? Às vezes acontece uma desorganização dele, é natural, né? E aí a gente ganha algumas tatuagens, assim como eu disse aqui, né? Mas tem uma tendência também, né? Que assim, cada fase é uma. Mas o Felipe tem 14 anos, então ele tá ficando fortinho. E ao contrário do pai e da mãe, né? Coitada da minha esposa. Minha esposa tem artrose nos 2 joelhos, sabe? Minha esposa é uma guerreira, assim, sabe? Lá no dia a dia com ele também. Então, como que vai ficar daqui para frente? Vamos viver... É um dia de cada vez. Né? Até o pessoal fala assim, e aí? É um dia de cada vez. Eu diria assim, eu estou usando as seguintes pessoas, eu brinco que eu sou um ladrão de frases, né? Mas eu tenho algumas que eu mesmo sou o autor ali, mas eu diria assim, eu venci 1 minuto anterior. Acho que essa é a expressão que mais fica assim, né? E até associando também uma passagem, né, do Padre Léo, né, que já deixou a gente aqui de Cachoeira Paulista. Viva o dia de hoje como se fosse o último da sua vida. Tomara que você acerte. Se você imaginar que você está fazendo é o último momento, você vai querer fazer o bem, entendeu? Não foi hoje, mas pode ser daqui a pouco. E naquele momento que você vai lá para cima, né, talvez, aí, puxa, foi a hora que ele fez o bem também. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, parabéns por todo esse trabalho desenvolvido ao longo desses anos todos, por ter compartilhado aqui com a gente a sua história de vida, né? Obrigado por ter aceitado esse convite. Não, eu que agradeço, né? Como eu disse, né? Sempre que possível eu assisto o programa e a gente poder trazer um pouquinho, né? Talvez um cidadão comum, né? Acho que quando você pega o exemplo, os 2 filhos de Francisco, né? Que traz a trajetória, né, da dupla sertaneja, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo pode transformar um filme, um livro ali, né? Então, realmente, trazer as coisas boas, poder ter uma abertura, quantas outras histórias de Adriano Joia, né, de Eliane, que é minha esposa, e de Júlia, não possam ser replicadas também. Então, parabéns para vocês e eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pela sua vinda aqui. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.